Seja muito bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026, e a gente vai começar essa semana com uma reflexão que pode mudar tudo, falando sobre onde de verdade a gente coloca a nossa confiança. Pois é, segunda-feira chegou e com ela aquela sensação, né? A gente começa a fazer as contas, a medir as forças, a planejar tudo e muitas vezes o que fica é aquele sentimento de que, poxa, eu tenho tão pouco para lidar com uma pressão tão grande. Talvez você sinta que está faltando alguma coisa para as coisas darem certo, sabe? Aquela ansiedade de como é que eu vou vencer as batalhas dessa semana. E é bem aí, nesse sentimento, que uma verdade incrível aparece. Muitas vezes, a nossa oração é assim: Deus aumenta meus recursos, me dá mais dinheiro, mais tempo. Só que existem momentos em que a primeira coisa que Deus faz não é mexer nos nossos meios, mas ajustar a nossa confiança. Ele sabe como tratar aquele coração que até acredita, mas que lá no fundo ainda insiste em segurar o controle com as próprias mãos. Olha, isso pode até parecer meio estranho, mas quando Deus parece diminuir o nosso apoio, quando parece que as portas fecham ou que os recursos encolhem, isso não é um sinal de abandono. Na verdade, é o contrário. É um convite intencional para a gente aprender a ver a mão dele agindo com muito mais clareza. O objetivo é mostrar que aquilo que parece pouco na nossa mão continua sendo mais que suficiente nas mãos dele. E a Bíblia tem um exemplo perfeito disso na história de Gideão. Pensa só. Deus olha para um exército gigante e fala: tem gente demais aí. Por quê? Porque ele conhecia o coração de Israel. Se eles vencessem com todo aquele poder, com certeza iam dizer: foi a minha própria força que me salvou. Deus estava, na verdade, preparando o palco para que a glória dele fosse inconfundível. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra a diferença de um jeito muito claro. A nossa lógica humana é bem direta. Mais recursos, mais soldados, mais dinheiro, isso é igual a mais segurança. Simples. Mas a lógica de Deus vira isso de cabeça para baixo. Ele diz: menos apoio humano que você pode ver, na verdade significa um palco maior para minha glória, uma visão muito mais nítida da minha mão poderosa agindo. Então, o ponto principal é esse, sabe? Deus não divide a glória dele com a nossa autossuficiência. O problema de Gideão não era o exército grande em si, mas o perigo do coração humano pegar para si o crédito que pertence somente a Deus. E quer saber? Ele nos ama demais para nos deixar acreditar nessa mentira de que a gente consegue vencer sozinho. Olha que interessante. No hebraico original, a palavra para vitória, para salvação, é yasha, e ela carrega exatamente essa ideia de que salvar, libertar, dar a vitória é uma ação que pertence ao Senhor. Não é algo que a gente fabrica, mas algo que a gente recebe dele. O Antigo Testamento inteiro reforça essa verdade. E aí, quando a gente pula para o Novo Testamento, isso fica ainda mais profundo. A palavra grega charis, que a gente traduz como graça, aponta para a mesma direção, significa um favor que a gente não merece. Isso mostra para a gente que uma vida cristã madura não é construída na ilusão da autoconfiança, mas na realidade da dependência. Dependência da graça de Deus, que nos sustenta, nos corrige e nos guia. Então, a grande mensagem para a gente começar a semana é essa, e ela é muito poderosa. Não despreze o cenário que parece apertado. O pouco com Deus sempre, sempre vai vencer o muito sem Ele. Quem depende do Senhor não está andando em desvantagem, de jeito nenhum. Está andando em aliança. Uma aliança onde a força não vem da gente, mas dele. E tudo isso nos leva para a nossa pergunta do dia. E essa é para uma reflexão honesta, de coração aberto. Em qual área da sua vida você ainda está agindo como o exército de Israel antes de ser reduzido? Confiando na força do próprio braço, nos próprios planos? Em vez de respirar fundo, descansar e confiar na direção de Deus? Pensa nisso um pouquinho. E para a gente não ficar só na teoria, que tal um desafio prático para hoje? É algo simples, mas que pode transformar tudo. Primeiro passo. Antes das suas tarefas principais, pare por apenas 3 minutinhos. Segundo, nesse tempo, entregue para Deus aquela área onde você se sente mais fraco, mais pressionado. E terceiro, ore. Declare com as suas palavras que a sua confiança vai estar mais na presença dele do que nos seus próprios recursos. E agora, para a gente firmar essa decisão no coração, vamos fazer juntos essa declaração de fé. Diga com convicção aí onde você está. Em nome de Jesus, eu declaro hoje que nesta semana eu não serei governado pela autossuficiência nem pelo medo da escassez. Eu caminharei em dependência do Senhor, confiando que a sua graça me sustenta e que a sua mão me dará vitória onde as minhas forças não alcançam.
Agora, vamos juntos confirmar essa entrega no momento de oração, falando direto com Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque a minha segurança não está no que eu tenho, mas em quem Tu és. Livra-me da soberba de confiar em mim mesmo e ensina-me a depender da Tua voz, da Tua graça e da Tua direção. Dá-me um coração obediente, firme e sensível à Tua vontade. Sustenta-me neste dia, guerreia por mim onde minhas forças falham. Faz resplandecer a Tua glória nas áreas em que eu me sinto pequeno. Amém. Amém. Nossa, é muito poderoso quando a gente decide fazer essa troca, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo contando como essa palavra falou com você. Especialmente se hoje você tomou essa decisão de confiar menos na força do braço e mais na direção de Deus. E se você quiser se aprofundar nesse assunto ou em outros temas da teologia, é muito fácil. É só acessar gratuitamente o teologia24horas.com.br ou então baixar o nosso aplicativo. Pesquisa por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS, e aproveite todo o nosso conteúdo. E para a gente terminar, receba esta bênção sobre a sua vida e sobre a sua semana. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus se levante ao teu favor e te dê a paz e a prosperidade. Esse foi o nosso devocional de hoje. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.